noite para você, boa noite ABC. Como eu sempre digo, mais uma quinta-feira eu aqui com você na Eco TV ao vivo. Eu fico feliz também, como sempre digo isso, todas as quintas-feiras. Eu tenho andado pelas ruas do ABC, por onde eu tenho passado, eu tenho recebido muitos elogios. Isso me deixa feliz porque eu estou atingindo o meu propósito, que é fazer um programa especialmente para você. Um programa diferente, um programa de entretenimento, que a família possa também aprender e possa também começar a pesquisar coisas importantes e ouvir sobre coisas importantes. No tema dessa noite, eu estou trazendo aqui um assunto muito interessante, que é polícia e sociedade. Nós vamos falar um pouco aqui a respeito da nossa polícia civil. Nós vamos falar um pouco dessa relação entre polícia e a sociedade. E o meu convidado nesta noite é Marcos Tomazini, é policial civil há 20 anos na carreira, é investigador de polícia. Ele é chefe do 1º Distrito Policial da cidade de Diadema. Também é presidente do PRTB de São Bernardo do Campo e coordenador regional do Grande ABC. Você não pode sair daí da sua casa na telinha. Chame todo mundo que está na cozinha, venha para a sala. Ou se você tem uma televisão na cozinha, fique também assistindo o programa. Não desligue e não saia daí. Porque hoje o programa, como sempre, vai ser super interessante. Aliás, na semana passada, o meu programa foi muito assistido, atingi um recorde de audiência que achei assim muito legal. Eu falei com o cirurgião plástico e você assistiu aí, todos assistiram, comentaram pelo Facebook. Você que é meu amigo do Facebook, acesse o Facebook e fique o meu amigo. Então agora eu vou conversar com ele, Marcos Tomazini. Tomazini, obrigado pela sua presença no meu programa. Obrigado, doutor Cristiano. E feliz de você estar aqui hoje. Ok, estamos à disposição. Tomazini, você é um policial já de carreira há 20 anos, um investigador de polícia. A pergunta que eu te faço, hoje nós sabemos que a Polícia Civil é a polícia judiciária administrativa. É uma polícia de mais de 100 anos hoje no Brasil. Após a Constituição de 1988, na sua opinião, houve algum avanço estrutural e científico que você possa efetivamente comentar? Houveram bastante avanços, sim. A polícia foi melhor aparelhada, tivemos viaturas mais modernas, armamento mais moderno, melhores condições de trabalho, mais policiais que entraram na carreira, novas metodologias aplicadas para combate do crime, mas apesar de tudo isso também tiveram algumas falhas, né? Como, por exemplo, até 88, o delegado de polícia tinha o poder de mandado de busca na residência, tinha essa informação. Isso eu acho que foi um retrocesso da nossa Constituição, porque hoje você tem uma informação, o meliante está dentro de uma casa, você não tem 100% de certeza, você precisa procurar o judiciário, aguardar que o juiz decida para que possa se fazer isso. Concordo que na época da ditadura existia muito abuso, a polícia realmente era mais truculenta, trabalhava junto com o exército, mas esse poder ele deveria ser melhor fiscalizado e não retirado da polícia. Como a gente sabe, o Poder Judiciário que tem o plantão hoje, juízes plantonistas que cuidam dos casos, mas normalmente não fica na própria comarca. Por exemplo, de Diadema, o plantão judiciário fica em São Bernardo. Você precisa de um mandado, alguma coisa, você tem que se deslocar até São Bernardo, e você não tem condições de ficar no entorno do imóvel que você precise da busca, tudo mais, resguardando isso até a saída do mandato. E com isso a gente acaba perdendo. Temos um caso clássico em Diadema, enquanto a gente aguardava a busca, a traficante foi dispensando toda a droga pela privada. Quando saiu o mandato que nós entramos, não tinha mais nada na casa dela, e tínhamos total certeza que estava lá. Em outra ocorrência, ela foi presa, né? Hoje, o nosso tema do programa é polícia e sociedade. Hoje você, na sua opinião, você acha que a polícia civil, hoje ela está mais próxima da sociedade? Existe, quando eu digo estar mais próximo, porque nem sempre o fato
um dever institucional de atender a sociedade, que nós sabemos, faz parte da nossa polícia. Eu digo estar mais próximo, é existir uma cooperação, uma união e um respeito maior que antes não existia, que nós sabemos disso. Né? Sim. Como você vê isso? Não, eu vejo, ficou muito bom para a polícia, ficou muito bom para a sociedade. É que antigamente, a época de, vamos dizer, da minha idade, que eu me recordo e do que eu ouvia meu pai, meu avô falar, passaram por partes de repressão, polícia realmente truculenta. Me lembro quando era garoto, você andava na rua, quando você via a Vascaína, a veraneio branco e vermelha, vermelho e preta, aqueles policiais gigantes, né, com aquela boina virada, você até tremia, você tinha medo. Então a população não se atinha, não ficava junto com a polícia. Ele tinha medo, achava que aquilo era um bicho de 7 cabeças. Hoje não, hoje pessoas com quem eu faço amizade falam, nossa, eu nunca imaginei que a polícia era desse jeito, que vocês seriam tão amigos, que vocês são corteses. A gente sempre tem uma noção da polícia que a gente ouviu falar. A polícia hoje ela é muito moderna, ela é muito dinâmica, boas cabeças, pessoal bem estruturado. A gente passa por reciclagem na academia, psicólogo, psiquiatra, que dão palestras para a gente, explicam. Hoje existem cursos até para atendimento ao público. Isso é anual? Você existe, por exemplo, digamos, essa reciclagem? Existe, digamos, dentro desse ano, então determinados policiais são enviados para essa reciclagem? Sim, todo ano é feita. Aliás, ela nunca para, né? É sempre atualizado. Então, de período em período, eles vão chamando novamente os policiais para fazer isso. Hoje, Tomazini, nós temos 40 mil policiais civis no estado de São Paulo. Tá? Há 11 mil são investigadores de carreira que nós sabemos. Na sua opinião, esses 11 mil ainda é pouco? É pouco. É pouco? É pouco. É pouco porque nós temos que imaginar o seguinte, vou colocar o exemplo primeiro do DP Diadema. Nós somos hoje, basicamente no primeiro DP, 20 e poucos investigadores. Investigador, a pessoa conta entre o seguinte, investigador, o agente policial cuja função é motorista, mas ele também trabalha igual investigador, e por vezes até, como hoje nós não temos mais as cadeias, passou para a administração penitenciária, então alguns carcereiros trabalham também junto com o setor de investigação. Você tem que contar que só o plantão da unidade consome 10 investigadores. O expediente, a parte de papel ainda, ela é muito grande, em que pese a parte midiática, as informações hoje elas estarem através de e-mails, intranet, que nós temos hoje, mas a parte física, levar inquérito para o fórum, material para o IC, ela demanda também o desgaste de policiais. Então você acaba perdendo mais 2. Então você fala em 20 e poucos investigadores, você tira o chefe, que fica basicamente dentro da delegacia, distribuindo os serviços, atendendo o público que chega, quando não as reuniões em seccional e tudo mais que você tem. Então acabam sobrando no meu distrito hoje 8 investigadores para cuidar de uma população flutuante de 350 mil habitantes que nós temos em Diadema dia, porque Diadema é uma cidade corredor. Então são 300 a 350 mil público flutuante, que pessoas que vão da Zona Sul, Zona Norte, todo quanto é lugar que passam por Diadema, porque ali você encontra Anchieta, imigrantes. Então 8 investigadores para cuidar de tudo isso realmente é pouco. Queremos ter muito mais. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Nós estamos falando de um assunto muito interessante, polícia e sociedade. Nós vamos falar a respeito da denúncia anônima já com ele, que é chefe de polícia do 1º Distrito dos Investigadores da cidade de Diadema. Não saia da telinha, ligue para cá, 2379-4733. Tomazini, muito se fala e é discutido a respeito dessa unificação da nossa polícia, polícia militar, polícia civil. Você que tem uma experiência de 22 anos, né, de carreira, né? 20 anos de carreira. Na prática, né, porque tudo você sabe que no papel é fácil de colocar. Agora, isso tem que se ver na prática. Você acha que daria certo uma unificação entre polícia militar e civil no estado, no Brasil, não no estado, no todo o Brasil, consequentemente São Paulo? Daria, mas isso não seria uma coisa para imediato. A estrutura policial
do Brasil, nós já tivemos problemas já de épocas passadas, né? Nós tínhamos a Força Pública, tínhamos a Guarda Municipal, acabaram fundindo e os policiais puderam fazer opção para onde eles iriam. O que precisaria fazer hoje, ao meu modo de ver, você não teria que ter diferenciação. Escrivão de polícia, investigador de polícia, sargento, cabo. A polícia teria que começar de baixo, acho que todo mundo fardado, fazer o trabalho de rua, conhecendo e ir galgando postos, como é no Polícia dos Estados Unidos hoje. Aí, se fizesse uma legislação que, doravante, acontecesse isso, a polícia conseguiria chegar, sim, a uma unificação. E existe uma polícia só. Mesmo com uma formação militar e uma outra civil, você acha que teria essa possibilidade? Teria. Aliás, a polícia militar não deveria ser polícia militar, deveria ser polícia. Perfeito. Militar é Forças Armadas. Nós não precisamos de força militar para contenção de população. Força militar é para guerra, é para outro tipo de coisa. A polícia ela não deveria ser polícia militar. Às vezes eu até brinco e digo assim, a polícia civil deveria ser um pouco mais militarizada e a militar desmilitarizada. Porque é complicado. Você vê o trato que você tem entre o investigador, o delegado, o escrivão, o delegado, os funcionários do âmbito geral. Existe todo um respeito para com aquilo, mas na polícia militar eu acho que é até um pouco exagerado. O policial chegar na porta, permissão para entrar no recinto, senhor, é uma coisa assim muito, sabe, retrógrada, muito passada. A polícia tem que arejar a cabeça, na verdade. Os oficiais têm que arejar a cabeça, tem que estar mais em contato. Se bem que a gente tem visto muito isso hoje, viu? A gente vê os oficiais que rodam o estático móvel, eles são muito mais amigos dos praças. Então, existe hierarquia, tem que existir. O meu investigador tem que me respeitar, eu respeito o delegado, eu respeito os demais. Mas não precisa ser a esse nível, sem cometer deslisura, eu acho que até exagerado, é muita subordinação, sabe? A diferença entre o praça e o oficial é muito grande. Perfeito. Digamos até questão de medo, porque eles têm o RD. Então, não deveria acontecer. O crime ele tem uma evolução e você sabe disso, você tem uma história, você é um policial, você na sua carreira está chegando ao grau, eu acho que máximo da sua carreira, que é chefe de investigador, né? Isso demonstra a sua competência. Você tem uma carreira na polícia militar, no crime, como eu estava dizendo, a respeito dessa evolução do crime, né? O crime ele migra muito e ele cresce muito. Hoje, em termos de crime via internet, hoje é uma evolução de coisas, né? Como está a Polícia Civil em termos de estrutura? Porque você requer muitas vezes, em que pese nós sabemos que temos uma delegacia especializada em São Paulo, no DEIC, de crimes contra a internet, que são ventilados, mas eu digo no dia a dia. Como que vocês, investigadores, eu digo isso, você se faz se não tem uma estrutura suficiente e até requer um curso muitas vezes, né? Sim. Como que você vê isso? Na verdade, nós temos uma boa estrutura com a Delegacia de Crimes Eletrônicos, ela é bem estruturada. O problema é que não é só a questão da estrutura física da polícia, do aprendizado, de saber. O problema é que nós temos, a internet ela é aberta para o mundo todo, né? Então, a pessoa ela hospeda algo fora do país. Nós temos os sites internacionais dentro do país, Google, Facebook, toda essa gama de coisas. E quando você descobre um crime, você precisa de pesquisar o IP de uma máquina. Esse IP te leva a um usuário que ele tem um endereço fixo. Você não consegue chegar a esse caminho. Você faz o pedido para o Google, ele diz que ele não pode te responder porque ele não é brasileiro, que o acesso dele está fora do Brasil. Você precisaria acionar o país onde ele está com o site dele hospedado. Inclusive crimes de pedofilia, né? Sim, principalmente. Principalmente. Porque os sites eles estão fora. Eles fazem muito looping também. Existe a situação de looping. Você tem o Google, ele tem site no Brasil, ele tem no Japão, ele tem as hospedagens dele em vários países. Então o que eles fazem? Eles colocam em um, mas eles fazem um looping dele para vários outros. Então quando você consegue detectar que ele está nesse ponto, ele sai daqui e vai buscar o do outro país. Ele apenas muda o BR para
o S Migra, para ele migra. PT, ele migra. Mas ele já está em vários locais, né? Hoje com esse cloud computer, que seria nas nuvens, eles falam, ela está em vários locais. Então fica muito difícil, entendeu? Aí não é só isso, com o fácil acesso de lan house. Então, eu ia falar sobre as lan houses. Como Lan é que é? É difícil isso, né? É bem difícil, a lan house é uma coisa complicada. A maioria que você pega é software pirata e caso até grave para o Brasil. A gente manda documentação para, por exemplo, Windows. Olha, pegamos uma lan house com 20 máquinas, essas 20 máquinas, nenhuma tem registro de Windows, de Office, de nada. Aí a resposta que vem é a seguinte: poucas máquinas para que a gente desloque um grupo de advogados e uma estrutura tão grande para que se dê a continuidade do processo. Isso prejudica muito uma investigação, prejudica muito o trabalho, porque primeiro nós temos que ir até o local, fazer a apreensão do software, constatação de que ele realmente é pirata, a busca e apreensão que é necessária. Você gera um inquérito policial, o inquérito é remetido ao fórum, o juiz, o promotor fica no aguardo desse laudo. Temos tudo na mão, comprovado, mas você não teria a vítima em potencial. Onde está a vítima? É interessante. A vítima não aparece. Não aparece. A vítima é o Windows. Ele teria que mandar um advogado, ele teria que ter um representante para que pudesse fazer a petição e dizer, olha, eu quero que continue esse caso. Entendeu? Então, eu precisaria de mudar muito isso também. E o estelionato pela internet é uma coisa absurda, né? Absurda. Absurda as propostas que se tem na internet. Tráfico de mulheres pela internet tem muito, né? Tudo. E você pode até detectar que aquilo realmente é proveniente, tendencioso a ser um crime, mas é aquilo que você falou, é difícil de se pegar, né? Sim. Ou mesmo quando você pega, às vezes você não tem como chegar a punir a pessoa, né? Exatamente por isso, porque você pode até pegar, mas fica faltando sempre algo por trás disso. Muito bom. Tomazini, foi aprovado, e nós sabemos, recente, isso não era assim. O investigador de polícia, ele agora é necessário ter curso superior para ingressar na carreira. Sim. Porque a Polícia Civil ela tem várias carreiras, né? Especificamente do investigador de polícia. Isso traz uma melhor qualidade para a Polícia Civil e para a sociedade, ter um investigador de polícia com um curso superior, né? Na sua opinião, isso é bom? Eu digo que não é só bom, eu digo que é ótimo. Perfeito. Mas o problema maior da polícia hoje não quer dizer respeito tanto à educação. A educação é bom, serve em qualquer lugar. A gente sempre instiga as pessoas a que se formem, a que estudem de verdade. Mas há um grande problema que a gente se chama vocação. Isso é vocação. Uma coisa complicadíssima. A pessoa ela entra na polícia, fala, bom, agora eu sou policial. Mas e aí? Ele precisa de ter tino, ele precisa ser, não basta, pode fazer 50 faculdades. Se você não tiver tino para ser polícia, você não vai investigar nada nunca. Porque isso envolve um verdadeiro quebra-cabeça, um verdadeiro xadrez na cabeça da pessoa. É um dom e a vocação, é como você falar, eu vou ser advogado, engenheiro, você... eu acho que é isso, porque você falou uma coisa interessante, o policial ele tem que ter o tino, né? Ele tem que ter aquela visão, né? O faro de uma investigação. Exatamente. Né? Na verdade, assim, você está na rua fazendo... Hoje a gente faz muito pouco, que é competência mais da Polícia Militar, que seriam as blitz, as abordagens, né? O policial treinado, ele está parado na pista, tem 150 carros passando. Ele olha, ele sabe qual é o carro que está errado, ele sabe quem está errado dentro do carro, pela posição, por a pessoa tentar se esconder, você percebe que ela treme demais, entendeu? Então, até por isso, o próprio tino, a vocação da pessoa leva a isso. Não adianta, você pode dar, a pessoa que não tem vocação, você pode dar 1000 cursos de polícia para ela, ela nunca vai chegar a ser um bom policial, investigador, delegado, seja lá o que for. Perfeito. Polícia e sociedade é o tema e eu quero explorar isso, isso é muito importante. 20 anos de carreira. Você acha que hoje, novamente eu pergunto, a sociedade está mais próxima da polícia? Muito mais. E você sente isso na rua, no dia a dia, com os seus policiais? Sim, é como eu disse, Essa confiança, né? Você acha que a sociedade confia mais hoje na nossa polícia? Confia, doutor, eu vou até ir um pouco mais longe nessa conversa. Não só a população confia mais na gente, hoje ela procura mais a gente através do telefone da delegacia, do telefone do próprio policial.
Hoje, com os meios de telecomunicação muito mais fácil, a pessoa vai na delegacia, faz uma ocorrência, acaba batendo um papo contigo, você fala, olha, se precisar de alguma coisa, pode me ligar, se não for na delegacia, você liga no meu celular e tal. E a pessoa acaba ligando de verdade, entendeu? Então, hoje a população procura mais a gente para todas as coisas, para nos fiscalizar. Ela Perfeito. fiscaliza mais a polícia, que eu acho ótimo que a população esteja realmente fiscalizando a polícia, e ela nos procura também, até por amizade. Até por amizade. Antigamente diziam, né, procura a polícia por interesse. Não, hoje se procura a polícia por amizade. Hoje, o senhor como advogado, sabe que vai na delegacia, é muito melhor tratado, tem mais amizade com policiais, tanto civis como militar. A população procura mais a gente mesmo. Hoje está bem gostoso de trabalhar. Você acha que houve uma banalização do boletim de ocorrência em alguns casos, em termos de furto de determinados crimes, que antigamente você ia diretamente à delegacia de polícia? É importante, houve uma amplitude maior, um acesso maior que o cidadão vítima tem no Estado através da polícia, mas você acha que isso foi bom ou é ruim? Eu acho que é ruim. Então, fala um pouco sobre isso. Meu modo de Tema ver, interessante. meu modo de ver é ruim pelo seguinte, a pessoa tem que, primeiro, ter uma internet. Primeiro, Exatamente. e não é 100% da população que tem. Digamos assim, a parcela mais baixa da sociedade não se beneficia com isso. O pobre, que é o que mais precisa do boletim de ocorrência, porque o rico ele vai no advogado, queixa crime, delegacia. Ele nem vai em delegacia, muitas vezes. Então a população, no geral, não tem a internet como acesso. Além do que, ela tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que passar por uma análise, e a gente vê que assim, a pessoa não sabe definir o que é furto, ela não sabe definir o que é roubo. Aí ela coloca boletim de ocorrência de furto. 2 indivíduos armados me furtaram. O boletim vai voltar. Ela fala que é roubo, ela fala, larguei meu carro na rua e o carro não foi encontrado. O boletim vai voltar. Isso a pessoa faz o que? Ela tem todo um trabalho de ir para a internet, de fazer o boletim de ocorrência, para depois de 5, 6 horas receber um e-mail dizendo, seu boletim foi negado, dirija-se a uma unidade policial. O que nós deveríamos ter o que está faltando muito no Estado, são escrivães de polícia, que aliás não deveria ser escrivão de polícia, deveria ser agente de polícia. Eu comecei falando no começo, não devia ter a diferenciação entre um e outro. Mas essa definição agente, ela já não teve no passado em termos de uma outra função? Tentaram colocar agente de polícia? Não, tem agente policial. Agente policial, isso. Agente policial é o antigo motorista. Isso. Eles mudaram a nomenclatura de motorista para agente policial, porque ele sendo o motorista, ele dirige viatura. Numa abordagem, ele participa junto. E como é que o motorista pode responder, ir ao fórum para responder, se ele é só o motorista da viatura? Então, na verdade, eles mudaram a nomenclatura para que pudesse ele também apresentar a ocorrência no fórum, na delegacia, em que pese, qualquer um do povo pode, o policial deve, entendeu? Mas eu acho que deveria ser assim. Por exemplo, na delegacia nós temos investigadores e escrivão. Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que prender, eu levo para a delegacia, o escrivão só tem que fazer papel. Não deveria ser assim. Deveria ser o quê? Eu e um escrivão. Vamos à rua, prendemos quem tem que prender, intimamos quem tem que intimar, voltamos para a delegacia e fazemos papel. Quem assiste filme americano percebe muito bem isso. O policial ele vai para a rua, ele faz o que ele tem que fazer, quando ele retorna, ele solta o relatório dele. Mas para isso nós precisaríamos mudar o nosso Código de Processo Penal, precisaríamos mudar o nosso Código Penal, que também está muito atrasado, 1940, ninguém merece um código desse, né? Hoje, a remuneração do policial, ela está aquém no estado de São Paulo. Nós sabemos dessa dificuldade, que é uma grande luta. O que falta, na sua opinião, para os nossos governantes entenderem e cuidar um pouco mais da nossa segurança? Porque todos nós sabemos que existe uma satisfação e uma relação né, entre trabalho, né, e o seu recebimento. Né? O que você acha que falta? Falta dinheiro, entendeu? Ou é boa vontade? Eu acho que falta vontade política. Na verdade, assim, é apenas um comparativo, não vou dizer em termos precisos. Quando entrei na polícia há 20 anos atrás, o policial ganhava, na minha função, em torno de 27 a 30 salários mínimos.
Se for colocar o valor de hoje, eu acho que seria muita coisa. 15 mil reais para um investigador de polícia é muita coisa. E nós também tivemos um aumento muito alto do salário mínimo. Teve uma época que ele passou de 70 e foi para quase 180. Mas digamos que seria um contrabalanço à metade. O policial hoje ganhando 13 salários mínimos, 10 salários mínimos, 5 mil. Investigador de polícia, escrivão de polícia, o delegado mais por carreira jurídica e tudo mais, eu acho que seria muito interessante. Acho que seria bem interessante isso aí. Agora, o salário de investigador hoje não chega a 7 salários mínimos. Nós não temos nem 7. Digamos hoje, policial meu tempo de casa, com tudo, salário bruto chega a R$ 3.200. Complicado. Complicado. Isso empurra o policial a preferir trabalhar num plantão, onde ele trabalha um dia de dia, um dia de noite e folga 3 dias, para que ele possa fazer um bico ou ter um comércio particular. Muitos têm outros tipos de empresa, o outro monta salão de cabeleireiro para a mulher nos dias de folga, ele ajuda a esposa no salão. Você vê que a maioria do policial ele tem algo fora para fazer. E quem tem muito serviço não produz direito, né? Tomazini, é uma pergunta dentro desse quadro. Você acha, dentro dessa situação que você coloca, esse quadro real, você acha que a corrupção ela está ligada aos baixos salários do policial? Graças a Deus a nossa polícia, eu digo que isso ocorre, nós sabemos, nós não podemos nos furtar dessa realidade. É uma realidade mundial, mas vamos falar do nosso país. Você acha que está associado a baixos salários ou é a índole do homem? Não, é índole. Perfeito. Desculpa falar, doutor, mas Fala sobre isso, é é importante. índole mesmo. Eu acho que assim, a pessoa, aquela brincadeira, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Existem pessoas que ela já tem aquela índole e ela vai continuar a vida inteira tendo. Porque é o que eu disse. O policial, às vezes, ele pode até estar desmotivado por questão de salário, ele tem que se desdobrar um pouco mais, trabalhar fora, arrumar outro comércio, ter 2, 3 comércios. Nós temos policiais dentistas, nós temos policiais médicos, nós temos policiais até engraxados. Temos. Tá? Porque ele tem que ter algo fora, porque ele tem que prover o sustento da família. Lógico. Hoje... E é um direito dele. Você pega um policial, início de carreira, em torno de R$ 2.200, R$ 2.400. Início de carreira. Início de carreira. Aí ele passou por hoje tem que ter faculdade. Ele já passou por uma faculdade. O cara ficar 5 horas numa faculdade, estudar tudo que estudou, para sair e ganhar R$ 2.200 para colocar a própria vida em risco. Perfeito. Eu vou pedir um break, tá? Eu quero você comigo aí, não saia daí. Nós estamos falando de um tema muito interessante, polícia e sociedade. Eu vou chamar um pequeno break e você continue comigo, porque quando nós voltarmos eu quero a sua pergunta no 2379-4733, polícia e sociedade. Música, entretenimento e muito bom humor. Esse é o TV Arena. Toda semana você acompanha as bandas em destaque no ABC e os quadros mais divertidos da televisão e da internet. TV Arena, toda sexta-feira às 18 horas, aqui na Eco TV. Né, Jason? Fala alguma coisa. A falta de respeito é uma deficiência grave. A ABAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência.
saúde e qualidade de vida. Às segundas, quartas e sextas, você tem um encontro marcado com Beth Frati e a Vida Natural, aqui na Eco TV. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need. Polícia e Sociedade. Obrigado porque você não saiu daí comigo. Eu estou aqui com ele, com o Tomazini, chefe dos investigadores de polícia do 1º distrito da cidade de Diadema. Nós estamos falando hoje sobre polícia e sociedade, dessa evolução, desse relacionamento, das coisas que realmente ocorrem dentro da sociedade. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Tomazini, nos últimos anos, nós sabemos que houve um grande número de policiais que realmente saíram da carreira por processos administrativos e foram expulsos. O que você atribui a essa situação, esse número de policiais que saíram da carreira, que foram convidados a sair de forma compulsória? Isso aí é que a gente estava falando um pouco atrás, né? Um pouco de índole, né? Eu, por exemplo, com 20 anos de casa, nunca respondi uma sindicância. Eu já tive problemas, troca de tiro, a pessoa, eu baleei a pessoa, fui para júri. O senhor tem conhecimento do caso, foi absolvido por unanimidade, porque a lei protege o cidadão para que ele possa se defender e defender o próximo, né? E é questão de índole mesmo. A pessoa comete abuso e ela tem que pagar pelo abuso dele. E maus policiais não servem para estar dentro da instituição, de forma alguma. Esse pessoal tem que ir para a rua mesmo, entendeu? Não importa se a pessoa acha que hoje, até vamos falar, voltando um pouquinho ao salário, se ela acha que o salário dela está pouco, ela vai para outro lugar. Perfeito. Tá? Ela vai para outro lugar. E se não tem vocação, não fique fazendo aquilo que você não tem vocação. Não adianta você colocar uma boa ferramenta na mão de um mau profissional. Faz melhor um bom profissional com uma ferramenta ruim do que o contrário, né? Perfeito. Tomazini, a denúncia anônima, é importante isso, essa ferramenta ela veio para a sociedade nos últimos anos. Quais as vantagens dessa denúncia anônima? Ela é boa? Ela está próxima da sociedade, principalmente quando eu digo isso, não aquilo que você falou, não as pessoas que têm mais condições, aquelas que são menos favorecidas e elas estão numa situação de opressão em relação àquela situação lá naquele bairro, naquele local. Existem duas vertentes, e nós conversávamos um pouco antes. Fala um pouco dessa denúncia anônima. A denúncia anônima foi uma coisa que foi muito boa para a polícia, sim. Realmente, esse fator, a população mais carente, ela pode fazer. Porque hoje, em qualquer lugar que você vai, tem um orelhão, a pessoa tem um celular, ela consegue realmente ligar para 181. A única coisa que eu vejo na questão da denúncia anônima é que o cidadão tem que usar ela com muito, é uma ferramenta ótima, mas ela tem que usar com muito zelo, né? As denúncias também, quando passam pela polícia, elas têm que ser bem filtradas, elas têm que ser bem analisadas quando você vai para o local. Vamos colocar um exemplo, o marido briga com a mulher e a sogra mora junto. Aí a mulher denuncia o marido por maltrato contra o idoso. Aí você chega lá, você procura o idoso, não, comigo não teve nada, foi eles dois que brigaram. Então a pessoa às vezes faz uma denúncia maldosa, digamos assim. É uma ferramenta ótima, já esclarecemos vários casos, muita coisa boa, mas o problema é que ainda existe muita denúncia improcedente, onde a pessoa ela liga porque brigou com o vizinho, às vezes é birra de vizinho, porque o cachorrinho passou e fez uma sujeirinha ali na porta do outro, a pessoa liga e fala, o cara é traficante, tal. Aí você chega lá com um aparato policial achando que é tudo aquilo. E não tem nada. E é uma vingança, né? Uma vingança. Então ela é uma ferramenta ótima, mas ela tem que ser filtrada tanto por quem faz, tem que usar com carinho, e pelo policial. Se move toda uma estrutura. Sim. E aí de repente chega lá é uma outra situação, né? Exatamente. E essa denúncia anônima, existe uma segurança de quem denuncia ou a polícia sabe de quem ligou? Não, na verdade, o sigilo é garantido. O sigilo é garantido. A pessoa pode denunciar à vontade que ela não vai ficar
exposta. Mas uma coisa, para esses denunciantes que Passam trote. passam trote... Isso, fala fazem sobre mais, isso. quando você liga, o número do seu telefone fica gravado. E isso é importante você O falar telefone isso. fica gravado. E, mesmo que a pessoa não precisa falar o nome dela nem nada, por exemplo, em Mas tem a Diadema, origem tem a origem da ligação. da ligação. Lá existe um identificador de chamada. O telefone que ligou e fez a denúncia foi telefone tal. Então a pessoa pode denunciar. A própria formatação do Disque Denúncia, ela diz que o sigilo é absoluto e realmente ele é absoluto. Porém, a pessoa que fica reiteradamente passando o trote e falando outras coisas, ela vai ter o regresso disso. Sem dúvida. A gente vai levantar o telefone, vai pedir quebra de sigilo, vai levantar de quem é ou onde ligou e vai buscar também. Tomazini, nós sabemos hoje que, em termos, a nossa polícia ela é muito competente em investigação. Não a carência é muito grande, nós sabemos, da estrutura, em termos científicos, né? Nós temos hoje o IC, que é o Instituto de Criminalística, mas eu digo em termos estruturais mesmo. Vamos falar um pouco do caso dos Nardoni, que foi uma coisa, repercussão nacional e até internacional. Mas nós sabemos que casos como os Nardoni acontecem todos os dias, você sabe disso melhor que eu. Todos os dias existem esses absurdos de envolvimentos, de pai matando o filho, aquelas coisas todas, podemos falar assim porque já foi julgado. A pergunta que eu te falo, por que se investe tanto em determinados casos e em outros não se investe? Você acha que é de acordo com a vítima poder econômico? Ou realmente uma força da comunicação, que é a mídia que exige isso? Eu digo que é um mix dos dois, né? Quanto mais importante, mais ilustre é a vítima, mais a mídia divulga. Porque o coitado que está lá, mora em favela, poucas pessoas vão falar do caso dele, quando no máximo vai para a delegacia para que a gente investigue e a mídia não fique em cima, né? Então, eu acho que é misturado os dois. É um misto, né? No caso dos Nardoni, teve até aquela luminol, foi uma questão assim de CSI, né? Sim. E nós sabemos, e aqui volto a falar, então, realmente é um absurdo, porque você não tem uma polícia científica, porque nós sabemos a importância, aquilo que eu falava hoje o criminoso, ele vai se especializando cada vez mais, né? A mente dele é voltada para o crime. Quando você lida com o crime da violência, essa ela é fácil de ser detectada, desde que exista esse processo, você sabe disso. Mas existe aquele criminoso que ele é perspicaz, né? Ele é realmente inteligente para o mal. Né? Esse que é a situação difícil, que o Estado devia investir mais na nossa polícia, você não acha? Doutor, realmente o Estado ele tem feito alguns investimentos na polícia, mas ainda estamos bem aquém do que poderíamos chegar, né? Luminol hoje é fácil de se encontrar, hoje qualquer IC tem. O problema é que uma perícia ela demanda tempo e nós temos poucos peritos. Nós temos laudos se acumulando nos ICs, nós temos falta de pessoal não especializado. Nós temos peritos aí que eles sabem tem 3, 4, 5 faculdades. São pessoas bem cultas, que conhecem bem do que estão fazendo. Mas o que falta mesmo eu acho que é um pouco de pessoas. Falta gente para trabalhar no IC. Sim. Eu acho que falta São carreiras, né, que a gente estava falando. É o perito criminal, né? Perito criminal. Só que o perito criminal, ele se forma e depois você tem que fazer as diferenciações. Ele é engenheiro, ele tem que fazer isso em engenharia. Ele é dentista, ele vai trabalhar com arcada dentária. Ele é químico, ele vai trabalhar com reagentes químicos. Então, para cada função, porque não adianta você colocar um engenheiro para trabalhar com reagente químico se ele não souber. Ele vai ter que se doutrinar e aprender. Então, nós deveríamos ter mais peritos, entendeu? Perfeito. Pega um perito formado em matemática e fala para ele, por que esse prédio caiu? Ele não é engenheiro. Tomazini, vamos às perguntas interessantes. Janaína, eu quero te mandar um grande abraço, obrigado pela sua participação da cidade de Diadema. Ela faz a seguinte pergunta: quando há um furto ou roubo, adianta fazer um boletim de ocorrência? Essa é a primeira. Porque ela afirma depois, porque não se resolve nada na polícia depois que o roubo ocorreu.
ou eu estou errada? Essa é a pergunta dela. Não, ela realmente está errada, porque, em primeiro lugar, o boletim de ocorrência, ele consegue nos mostrar um mapeamento dos locais delitivos. Aí a pessoa Dá dá um direcionamento Direcionamento para pra saber. A pessoa fala assim, aconteceu lá em Diadema mesmo, um comerciante falou, já foi roubado 27 vezes, ele não tinha nenhum BO. Como é que eu vou saber que a rua dele, que o comércio dele está sendo roubado, se ele não vem trazer informação para a gente? A gente tem o sistema de patrulhamento, a gente tem o sistema de direcionamento das viaturas, onde elas vão ficar paradas. Numa rua tal, 10 moradores foram assaltados. Nenhum fez BO. E normalmente ele vai fazer BO só quando levou o veículo. Assaltou, levou apenas o dinheiro, levou apenas o relógio, ele não vai fazer. Então, o BO ele é extremamente importante. É fundamental, porque você dá um norte de onde está ocorrendo um núcleo de violência, onde está ele se ramificando. E né? não só isso, a gente filtra modus operandi, qualificações, formatações das pessoas. Por exemplo, na rua tal tem um indivíduo de 1,80 m, cabelo carapinha ou loiro, seja lá o que for, a gente consegue mapear, inclusive pelo que a pessoa nos passa, junto ao boletim de ocorrência. Muito bom. Então, quando a gente tem o boletim de ocorrência na mão, mesmo que no caso dela específico a gente não consiga elucidar quem fez, mas aquilo nos dá um direcionamento para saber. Até porque, quando começa a acontecer muitos casos num local específico, você acaba vendo, faz o policiamento e você prende. E com aquele cara que você prendeu, você esclarece 20, 30, até 40 casos. Perfeito. Mais uma participação, obrigado aqui do Augustinho da cidade de Diadema. Um grande abraço para você, Augustinho, você, para toda a sua família. Você está comigo todas as quintas-feiras. Eu fico muito feliz com isso. E ele faz aqui duas perguntas muito interessantes. Primeiro, ele parabeniza o programa, obrigado, já agradeci. Você que é um grande amigo. Ele pergunta se o certo não seria o policial ganhar 10 salários mínimos como piso inicial, como é até nos Estados Unidos da América. A segunda pergunta, se para desafogar o policial militar, o certo não seria criar uma polícia judiciária? Mas hoje nós temos a polícia judiciária. Então eu não sei se a produção formatou, mas vamos lá. Vamos responder a primeira sobre o piso de salário e a outra sobre o policial militar. Tá, vamos lá. Bom, questão de salário, eu acho que realmente o policial, quando ele se sente valorizado, ele sabe que ele tem um salário digno, que ele possa ter uma moradia digna, porque isso influencia muito também na vida do policial. O policial ganha pouco, ele tem que morar em um local mais pobre. No local mais pobre tem mais violência, ele está mais próximo da marginalidade. Isso também acaba contribuindo. Nós tivemos casos onde o policial morava do lado da favela, ou você faz isso ou você faz aquilo, senão sua família sofre a pena do que a gente vai te fazer. Como é que ele vai sair para trabalhar e vai largar o filho dele, que estuda no mesmo local que o filho do traficante, que o filho do bandido? Então isso é um primeiro momento. E quando a pessoa se sente valorizada, o senhor é advogado e adora a sua profissão. O senhor trabalharia por R$1.000 por mês? Lógico que não. Então é só colocar isso aí, não que a polícia esteja ganhando R$1.000. É apenas um exemplo, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, a questão da polícia judiciária, a polícia já é judiciária. A Constituição diz isso. A polícia civil é a polícia judiciária. Judiciária administrativa. Então, ela já existe. Em que pese, hoje, a gente vê aí muito comentário de se fazer uma polícia judiciária. Eles falaram ela numa formatação seguinte, essa polícia judiciária, ela serviria apenas para cuidar de crimes contra membros da magistratura e do Ministério Público. Ela até existe, né? Até existe, mas ela existe mais em um nível, digamos, de assembleia, onde ela trabalha mais Senado Federal. Senado Federal, onde ela trabalha nesse naipe aí. Muito bom a pergunta do Agostinho. Agostinho, um grande abraço. Você que está comigo todas as quintas-feiras, eu fico muito feliz. Tomazini, a cada dia se faz mais leis no nosso país para combater a criminalidade. A imprensa falando da criminalidade, dando visibilidade ao criminoso, é outra vertente também sociológica, isso que é discutível, onde você tem hoje uma criminalidade muito exposta, como se fosse uma vitrine, né?
E você sabe disso, que às vezes o marginal ele se sente muito importante nessa vitrine. Então a imprensa às vezes ela dá um enfoque nisso que realmente dá uma valoração, até eu entendo que é errada em determinados momentos. Mas perfeito. A pergunta que eu te faço, esse fenômeno da violência hoje, ele está tendo uma grande evolução. No passado se falava que o Brasil era um país pobre. E nós vivemos essa realidade. Sim. Hoje o Brasil está fazendo parte das potências econômicas, dos BRICS, né? Onde está figurando hoje, despontando. Na sua opinião, por que essa cultura de violência hoje? Por que a violência cresce tanto e as leis não suportam segurar isso? Na verdade, eu vejo hoje a questão da lei. Não adianta você ter milhões de leis. Não adianta, porque você não tem onde colocar o criminoso. Você não tem cadeia para guardar o criminoso. Se for cumprir os mandados, é um absurdo. Se for cumprir tudo que tem, nós vamos explodir as cadeias. E até porque cadeia, hoje a gente sabe que a cadeia não resolve nada. Ela só guarda o cidadão por um período e, na verdade, é uma verdadeira escola do crime, né? Porque se o cara fazia furto, ele entra para a cadeia misturado com o ladrão, que faz roubo, um 5-7, ele acaba aprendendo como é que faz o roubo, na próxima ele vai para o traficante, ele aprende como é que faz o tráfico, e hoje ele aprende como é que faz o golpe do celular, pela internet, e ele aprende tudo. Tá? Então, acho que nós não precisaríamos ter tantas leis. Nós precisaríamos voltar lá atrás. Eu lembro quando era moleque, nós estudávamos EMC e OSPB. OSPB, eu estudei. Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. O que vocês têm hoje de educação moral e cívica? Você não tem nada. Não tem O nada. garoto hoje, ele anda em cima da bandeira, ele não respeita o pavilhão nacional, ele não respeita mais o pai, ele não respeita mais a mãe. Eu até tocar no assunto, Claro. está na moda hoje, né? Estão falando hoje bem acirrado, a questão da USP. Da USP. A USP. Eu fico imaginando, eles querem tirar a polícia dentro da USP para poder usar droga. Eu acho um absurdo. Não estou marginalizando eu acho ninguém. que é uma valoração Eu acho que, interessante. assim, quando você olha assim, fala assim, a faculdade tal está tendo aula normal, não fizeram greve, não fizeram nada. Faculdade tal teve. E um grupo foi lá e invadiu. Aquele grupo, ele quer o quê? Quer tirar a polícia de lá para quê? Quando assassinaram o rapaz, quando roubaram a outra, aí a polícia serve. Agora, porque eles estão lá para usar droga, aí a polícia não serve. Tá, então dentro dessa, eu entendi muito bem. Então, você acha que são os valores hoje? Valores. Valores Valor. que não existem mais valores como paradigma, então Sim. você cria uma sociedade violenta. Você cria uma sociedade violenta. E sem parâmetros e sem respeito a normas e condutas, né? Exatamente. Hoje o pai chega na delegacia, chamado porque o filho dele cometeu um delito, fala, mas por que o senhor não educou seu filho? Ah, mas a lei não deixa eu dar um tapa no meu filho. Ele entende tudo o Ele contrário. entende tudo ao contrário. Não é que a lei não deixe que ele dê um tapa no filho dele. A lei não permite que ele espanque o filho dele, que Lógico, ele maus tratos, tortura. maltrate a criança, mas a educação, ela vem de berço, né? E nós passamos assim, uma fase também, a gente lembra dos nossos avós, como eles trataram os nossos pais, como os nossos pais nos trataram e como a gente hoje trata, né? O tanto que meu pai me prendeu, eu já não prendi tanto os meus filhos. E eu tenho certeza que meus filhos vão largar mais ainda os meus netos. É verdade. Então, é tudo uma sequência. Eu acho que a gente deveria formatar, tudo começa na educação, né, doutor? Tudo é começa educação, na educação. Você Mas não- a educação dentro de casa, né? Também, Porque a educação de casa, ela reflete para a sociedade, né? também. Porque quando dentro da sua casa você não tem regras de condutas e normas, Não adianta lá levar pra fora escola. a pessoa não vai Não fazer. É isso mesmo. Ela não vai ter. Então, é bem complicado. Tomazini, nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu queria, antes das suas considerações finais, eu queria te fazer uma pergunta. Essa lei está no Senado. Nós estamos vivendo hoje, a sociedade vive atormentada a respeito dos crimes de trânsito, da violência de trânsito, inclusive do álcool, da bebida. Como você vê essa nova lei? Você vê ela benéfica para a sociedade? Eu vejo, doutor. Só que essa lei, em que pese ela ser muito boa, mas ela é totalmente falha, né?
porque a gente tem que ver assim, o cidadão bebeu, cometeu o delito e estão fazendo dele um monstro, porque ele tomou às vezes uma lata de cerveja. Mas não fizeram uma lei para quem usa cocaína, para quem usa maconha. Hoje você tem um bafômetro, o etilômetro, que mede o teor etílico da pessoa. Mas você não conseguiu fazer um aparelho para o cara que Consome a consome cocaína, que é usuário. Que é usuário de cocaína. Permissível pela lei. Sim, O sim. paralelo que você está fazendo é interessante. É complicado. Então, Que assim, deixa tão desequilibrada uma pessoa, muito mais, né? em que pese que a lei que está no Senado agora, ela vai tratar disso. Então, inclusive a pena vai ser alta, viu? O cara que pega um veículo agora e atropela e mata, vai chegar a 16 anos de cadeia, de 6 a 12 até com uma graduação maior. Então você vê isso benéfico para a sociedade em termos de punição. Sim, tem que existir. Agora também, vamos dizer, top zero, não deveria também ser top zero, não. Eu acho que a pessoa não tem que beber para dirigir, não se mistura volante com bebida. Mas também há que se entender que, assim, para algumas pessoas uma lata de cerveja não faz nada, para outras a pessoa vira um demônio, né? Então também há que se fazer uma graduação. Eu acho que qualquer tipo de pena, né? Até a pena para o traficante. Nós temos apenas duas medidas. Qual é a conduta dele correta? Sim, nós temos apenas duas medidas. A medida é, ou você é usuário, ou você é traficante. A gente sabe que hoje, o traficante que vai preso, na verdade é o avião. Ele é o coitadinho, que ele está lá porque ele já está no vício, e ele, para manter o vício dele, ele acaba se vendendo para o traficante para vender a droga. Aí você vê a pena que ele recebe e a pena que o grande traficante recebe é a mesma. Então a gente acha que assim, mas tem que mensurar. Tem que ser por tamanho. Então vamos colocar, você pegou uma lata de cerveja, 0,2, a pena é 1 ano, 0,4, a pena é 4 anos. Você teria que graduar isso aí. Perfeito. Tá? Tomazini, nosso programa está chegando ao final. Eu queria suas considerações finais. Eu sei também, nós vamos marcar uma outra oportunidade. Você também é coordenador regional do PRTB, aqui na região, presidente desse partido, do partido PRTB em São Bernardo do Campo. Faz as suas considerações finais a respeito da sua participação hoje. Depois de tanto a gente participar da vida ativa da sociedade mesmo, né? Que é o que nós estamos falando. Eu acabei partindo para o lado da política. Porque eu acho que também não adianta só eu ficar ali reclamando, porque eu ganho pouco, porque a polícia... Eu tenho que ajudar também a fazer a lei, eu tenho que contribuir com a minha parte política também na cidade, né? Acho que isso faz a gente crescer também como pessoa. Você acaba estando em meios de decisões políticas grandes, né? Você acaba... com apenas o seu trabalho de convencimento, de mostrar para as pessoas, você acaba mudando um prefeito, você acaba mudando um deputado, um vereador, você consegue fazer com isso. Então não adianta ficar ali me elaborando no canto, que eu ganho pouco, que a polícia é ruim, não adianta. Eu parti para o outro lado, eu parti para o lado da política. E quando eu acho que não está certo, eu vou lá no prefeito, eu falo, vamos conversar, eu vou no vereador e falo, vamos conversar. Coisa que... Muito bom, exigir realmente. Essa é a participação da sociedade. Cidadão, né? Participação da sociedade. Exatamente. E suas considerações aí finais sobre a participação? Não. Adorei participar aqui do programa, doutor. Está de parabéns. Eu já acompanho o programa pela televisão. Inclusive, temos a reprise ainda no domingo. No domingo, vamos falar já. Domingo, 19 horas. Quando eu não consigo pegar na quinta, eu pego no domingo. Porque quinta nem sempre dá, né? Às vezes está na delegacia, às vezes é uma reunião. Sim. Mas no domingo, 19 horas, eu consigo assistir mesmo. Está de parabéns, eu vi ótimas entrevistas aqui. É uma pessoa muito decente, trata bem o seu entrevistado aqui. Só tenho a agradecer. Tomazini, a gente volta. Eu agradeço a sua atenção e vai voltar sim, com certeza. Obrigado pela sua participação. Só chamar que eu volto. Eu quero te agradecer por você ter estado comigo mais uma quinta-feira. E eu fico feliz, porque isso só é possível porque eu estou aqui na Eco TV fazendo o melhor para você. Mas antes eu quero trazer na lembrança uma pequena passagem de um grande homem chamado Gandhi. Gandhi uma vez estava no encontro da ONU e perguntaram para ele quais os deveres do homem. Gandhi, no alto de sua sabedoria, disse, quando ele subiu à tribuna, os deveres do homem é a noção do dever cumprido.
Tenha sempre em mente a noção do seu dever cumprido, porque assim faremos uma sociedade mais justa e melhor para se viver. Espero você na minha reprise no domingo às 19 horas. Até lá!